Mano, o Suraco descobriu que pra vencer aqueles escorpião de gelo tem que ser por dano de queda. Mas antes desses pontos serem contabilizados pra ele, apareceu uma criatura ainda mais poderosa, um escorpião dourado, que está destruindo aqueles outros escorpiões com muita facilidade. E o Suraco começa a correr e fica pensando o que ele vai fazer agora. E acaba invocando as suas lâminas e fala que não vai fugir, porque ele vai enfrentar aquela criatura. Então a criatura vai correndo com tudo pra cima dele e com apenas um golpe ela consegue cortar o cristal que estava em cima dele. E não tendo muito do que ele possa fazer, ele decide sair correndo de novo. E analisando aquela criatura, ele fala que aquelas duas pinças dela na realidade parece duas espadas, e decide atacar a criatura, mas os seus ataques não causam nenhum arranhão nela. E mesmo o monstro sendo daquele tamanho, ele é muito veloz e começa a atacar um Suraco, mas o Suraco consegue desviar de todos os golpes dele, e fica pensando em uma estratégia pra conseguir vencer. Mas a criatura acaba tendo uma carta na manga, e com seu rabo ele joga um tanto de veneno no Suraco, mas o Suraco consegue desviar de todos os venenos daquela criatura, e fica pensando que ela é especializada em combate, porque de longe ela consegue lançar os seus venenos, e de perto ela é especializada em combate corpo a corpo, porque ela é muito rápida. Então ele decide encurtar a distância e trocar alguns golpes com ela. Então ele dá um salto pra cima e se segura em um cristal, e a criatura fica se preparando pra jogar aquele veneno de novo. E o Suraco fica pensando que ele vai aproveitar essa oportunidade pra atacar, porque se ele souber da onde o veneno vem, ele consegue desviar. Mas a criatura acaba espalhando todo o seu veneno, e o Suraco pensa que não vai ter como ele desviar. Então ele decide entrar pra dentro do seu inventário, e fica assustado porque isso foi por pouco, mas fica pensando em uma forma de conseguir vencer aquela criatura. E analisando o seu inventário, ele percebe que tem poucas poções e que agora só consegue entrar no seu inventário mais 6 vezes. Então ele decide sair do seu inventário e enfrentar aquela criatura de novo. E analisando aquela criatura, ele percebe que no meio de toda aquela carapaça dura tem algumas partes que são mais frágeis. Então decide pegar sua outra arma, que é especializada em veneno de corrosão, e dá um golpe bem na brecha daquele escorpião, ferindo ele. Então o escorpião acaba dando um salto e fica por cima de um cristal, e usando a habilidade o escorpião consegue se curar. E o Suraco fica pensando que isso só pode ser brincadeira.